Então, vamos ver o que é o baricentro do triângulo e como ele é calculado. Aqui na figura eu tenho um triângulo cujos vértices são A, B e C. Eu vou começar pelo vértice A. O lado oposto ao vértice A é o lado BC. E nesse lado BC eu vou marcar o ponto médio. M é o ponto médio do lado BC, do segmento BC. Se eu unir o vértice A com o ponto médio do lado oposto, que é o lado BC, esse segmento originado é uma mediana. Então, AM é uma das medianas do triângulo. Eu vou repetir o processo para os outros dois vértices. Mediana é o segmento que liga um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. O triângulo tem 3 medianas, já desenhei uma. Vou pegar o vértice B, marcar o ponto médio do lado AC, que é o lado oposto. Tenho a segunda mediana. Vou pegar agora o vértice C, marcar o ponto médio do lado AB, que é o lado oposto, e tenho a terceira mediana. Então, o triângulo, ele tem 3 medianas. Existem outros vários pontos notáveis do triângulo. O cruzamento dessas 3 medianas é chamado de baricentro. Então, o cruzamento das 3 medianas é o baricentro do triângulo. Baricentro é o ponto onde as 3 medianas se cruzam. O baricentro também é chamado de centro de gravidade e normalmente é representado pela letra G. Para determinar as coordenadas do baricentro, a abscissa do baricentro é a média das 3 abscissas dos vértices. E a ordenada do baricentro é a média das 3 ordenadas dos vértices. Essa expressão não é muito difícil de demonstrar isso, mas a gente vai deixar a demonstração para um outro momento. Um exemplo, eu tenho um triângulo, dados os 3 vértices, eu quero saber quem é o baricentro, quais são as coordenadas do baricentro. Vou separar aqui os pontos, o ponto A é o ponto menos 1 e 3, o ponto B é o ponto 8 e menos 5, e o ponto C é 5 e menos 1. Aplicando as expressões para cálculo do baricentro, a abscissa do baricentro é a média das 3 abscissas, menos 1, 8 e 5, menos 1, 8 e 5. Menos 1 mais 8 mais 5 dá 12. 12 sobre 3, 4. Então, a abscissa do meu baricentro é 4. Vou calcular agora a ordenada. A ordenada é a média das 3 ordenadas. 3 menos 5 menos 1. Isso vai dar menos 3 sobre 3, que dá menos 1. E eu tenho a ordenada do meu baricentro. Então, o meu baricentro, o meu ponto G aqui é G, 4 e 1. Abscissa 4 e ordenada 1. Então vamos lá fazer um exercício de aplicação do conceito de baricentro. As coordenadas do baricentro do triângulo a seguir são, e o triângulo está dado aqui numa figura, uma imagem. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os pontos, os vértices do triângulo. O vértice A abscissa é menos 1 e a ordenada é 3. Então, o ponto A é o ponto menos 1 e 3. O vértice B, a abscissa é 6 e a ordenada é 4. Então, o ponto B é o ponto 6 e 4. E o vértice C, o ponto C, a abscissa é 1 e a ordenada é 2. Então, o ponto C é o ponto 1 e 2. Aplicando diretamente as expressões para cálculo das coordenadas do baricentro, a abscissa do baricentro é a média das abscissas, menos 1, 6 e 1. Menos 1 com mais 1 vai embora, vai dar 6 sobre 2, 6 sobre 3, que dá 2. Então, a abscissa do baricentro é 2.
A mesma coisa para a ordenada. É a média das ordenadas. A ordenada do baricentro é a média das ordenadas. 3, 4 e 2. 3 mais 4, 7, mais 2, 9. 9 sobre 3, isso dá 3. Então, a ordenada do baricentro, o y do baricentro, é 3. Então, o meu baricentro é o ponto 2 e 3, que entre as alternativas é a alternativa B de bola. Então vamos lá para um exercício sobre baricentro. Ele começa dando a definição de baricentro, falando o que é baricentro. Vai. E nesse exercício ele fala que no plano cartesiano existem 2 pontos que são vértices de um triângulo. Ele não dá os 3 pontos, ele só deu 2 pontos, cujo baricentro é 5 terços e 3, as coordenadas do baricentro. Então ele deu 2 pontos, deu o baricentro e quer que calculemos, que determinemos o terceiro vértice do triângulo. Então, extraindo os dados, o ponto A, 1 e 6, o xa igual a 1, o ya igual a 6, o ponto B, 3 e 2, o xb igual a 3, o yb igual a 2. Eu não tenho o ponto C, eu tenho o baricentro, G. O baricentro, o x do baricentro é 5 terços e o y do baricentro é 3. E o que eu quero justamente é esse terceiro ponto, é o ponto C, que tem coordenadas x e y. Eu chamei o xc de x e o yc de y. Eu sei que o xg é a média aritmética das três abscissas. Substituindo, olha, o xg é 5 terços. 1, 3 e x. Posso cortar esse 3, 1 mais 3 mais x igual a 5, e agora é só álgebra. Passo para o outro lado, faço a operação e a abscissa do ponto x é 1. Vou fazer a mesma coisa com uma ordenada. O yg é a média das 3 ordenadas. O yg é dado, é 3. As ordenadas são 6, 2 e y. Está aqui, multiplico em cruz. 6 mais 2 mais y igual a 9. Passo tudo que não tem y para o outro lado, faço a continha, deu y igual a 1. Então, o ponto C que eu procuro é o ponto que tem coordenadas x e y. X igual a 1 e y igual a 1. A abscissa é 1 e a ordenada também igual a 1. Então, o ponto C é o ponto 1 e 1. Vamos procurar aqui se tem uma alternativa. É a alternativa B de bola. Então, mais um exercício aqui de baricentro.